Sejam bem-vindos ao nosso Papo Direto com a professora Márcia Moraes. Estamos aqui para falar do resumo da semana. Essa semana aprendemos sobre ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio financeiro, ponto de equilíbrio econômico e margem de contribuição. Então, agora vamos ter um papo direto em relação à importância, a análise, as consequências. Aí aprendemos a calcular. Também falamos um pouco de sua importância. Mas vamos colocar isso de uma forma mais prática? Vamos começar. Ponto de equilíbrio contábil. Aquele ponto de equilíbrio contábil é onde você tem todos os seus custos que estão fixos ou diretos, indiretos ou variáveis, e suas despesas fixas, diretas, indiretas ou variáveis. Somando ela, você tem que ter um valor de faturamento, um valor de volume vendido de unidade, para que esses valores eles cheguem a encontrar, a se tornar iguais. Então, assim, o valor mínimo que você precisa faturar para pagar tudo e não ter nem lucro, nem ter prejuízo. Esse ponto de equilíbrio, ele é o primeiro passo para uma empresa que está entrando no seu mercado. Ele precisa saber qual o seu ponto de equilíbrio mínimo que precisa se pagar tudo e não deixar ele em situação de necessidade de capital de giro com prejuízo, de ter que ir buscar recursos financeiros caro. Assim já começa a entrar com juros, né, e etc. Então não é saudável. Então, para que eu possa saber disso, eu tenho que ter esse ponto de equilíbrio, que é para eu entrar no mercado, para eu se manter. Ou seja, eu não tenho nada de lucro, não tenho nada de prejuízo e estou se mantendo no mercado. Então, esse ponto de equilíbrio é esse referencial. Porém, há necessidade de a gente saber que em algum tempo tem um período que a empresa leva para a sua maturidade. Esse período da empresa ela pode levar 6 meses a 1 ano, a 2 anos. Tem grandes índices aí já calculado que a maior mortabilidade das empresas estão entre 2 anos. Então, eu preciso me manter dentro desse período controlado. E aí eu preciso ter o acompanhamento do meu ponto de equilíbrio contábil. Já o meu ponto de equilíbrio econômico, esse ponto de equilíbrio econômico, ele diz assim, eu dentro desse ponto de equilíbrio contábil, uma pequena parcela chamada margem de lucro bruto. Essa pequena parcela, ela vai servir para se manter num fluxo de caixa mínimo necessário e ter um capital de giro caso o ponto de equilíbrio não venha a ser alcançado. Então, dessa forma, o ponto de equilíbrio econômico, ele te dá mais controle, mais segurança e mais garantia. Mas também vai aumentar o volume financeiro que você precisa ter como meta, como também o volume de quantidade de vendas que você precisa ter como meta para alcançar ao ponto de equilíbrio econômico. E às vezes, você entrando no mercado, você não consegue ter esse volume atingido. E aí precisa ser reavaliado para que vocês não entrem numa situação de prejuízo. O nosso ponto equilíbrio financeiro, ele já diz assim: eu preciso saber dessa situação, desse cenário econômico, de fato e de direito, o que é que eu vou ter que ter como saída financeira do meu caixa? Então, o que é que acontece? Nesse ponto de equilíbrio, iremos tirar tudo que está correlacionado a provisão, amortização, depreciação. Por quê? Esses três não passam pelo nosso caixa. Como ele não passa pelo nosso caixa, ele é apenas uma provisão para ser usada dentro do seu tempo, depreciação, dentro do tempo da reposição da máquina. Provisões de encargo trabalhista dentro de 1 ano, que é o 13º, férias, 1 terço, etc. Certo? Então, ou seja, se ele vai ser usado no futuro e ele não vai passar pelo meu caixa agora, no final desse período, eu preciso saber, de fato e de direito, quanto eu preciso vender ou
quanto eu preciso ter de receita para poder ter meu ponto de equilíbrio financeiro. Esse ponto de equilíbrio financeiro, ele é usado para que a gente possa ter como uma referência financeira em nosso caixa. Assim, a gente consegue ter, tendo análise dos 3 pontos simultaneamente, junto, analisado com outros indicadores, a gente consegue ter uma referência contábil quando tudo se paga e não tem o lucro nem tem o prejuízo. Uma referência econômica quando tudo se paga, mas ainda tem uma pequena gordurinha de margem bruta colocada para servir como capital de giro e até como um fluxo de caixa, como segurança. E temos também o ponto financeiro, que é necessário eu ter no meu caixa, naquele final do período, este valor, para poder pagar tudo e não ter que antecipar recebíveis, entrar em cheque especial, fazer financiamento, entrar em empréstimo e assim sucessivamente. Então, esses pontos de equilíbrios juntos, eles são fortes. Separadamente, eles te dão referências para pequenas tomadas de decisão. Juntos com outros indicadores que vamos analisar no futuro, é perfeito para que você consiga ter uma gestão eficaz, com eficiência e trazer retorno e lucratividade para a sua empresa. Maximizar suas decisões, otimizar seus resultados. Assim, analisando os indicadores, você consegue alcançar. Sejam bem-vindos ao nosso canal com Márcia Moraes. Estamos aqui para qualquer informação ou dúvida. Nosso canal YouTube e o nosso LinkedIn ou o nosso e-mail para contato. Sejam bem-vindos com Papo Direto com Márcia Moraes.